Olá galerinha, tudo bem com vocês? Só falando mais uma vez aqui sobre o IRS 2092, com relação aqui a como medir de forma correta. O pessoal ainda se encontra ainda medindo apenas pelo GND e fica confuso aí para entender como esse cara funciona, ok? Esse IC, né, o IRS 2092. Eu vou passar a dica para você aqui de como se deve proceder na medida dos pinos do nosso IRS que você está fazendo manutenção aí. E você vê está conferindo de maneira errada, né? Ok? Isso aqui não é mérito meu, pessoal, não é de ninguém, é do próprio fabricante que diz que o pino 6 ele é dividido por região. Aqui a gente notamos aqui, ó. Ó, essas duas regiões aqui, ó, divisão do nosso IRS 2092. Aí baseando-se nisso, o terra, ó, o terra aqui, ó, o GND desse lado aqui, ó. É no pino 2. Mas só que você não vai conferir apenas pelo GND para saber se ele está funcionando ou não. Eu tenho outras dicas aí no canal de como você saber se ele está funcionando, tá? Mas eu vou falar aqui para vocês, vou repetir, tá? Primeiro, pessoal, para você conferir, eu confiro o pino 1 e o pino 6. Eu quero logo dizer que eu encontro, às vezes, quando essas tensões são alimentadas por uma fonte externa, desculpa aí, pessoal, uma fonte de 5 volts e outra, uma fonte de 5 volts no pino 1 VAA e outra fonte de menos 6 volts no pino 6 VSS. Aí eu encontro essas duas voltagens. Essas duas voltagens são para alimentar o circuito interno deles. Mas eu não vou me basear por aí que ele está funcionando corretamente. Aí então não está. Isso aí não é você conferir. Conferir certo é através de você colocar sua ponta preta aqui, ó. Preta aqui no pino 6 ao pino 1. Aí você encontraria o que? Você encontraria 10 volts. Agora, para eu saber se ele está funcionando, para eu ter a certeza de que a gente vai ter forma de onda aqui, ó, né? No pino alto, que é o pino HO, e o pino baixo é o pino LO, que é no pino 11, e o outro é no pino 14, que é o alto. Aí eu teria que ter o quê? Tem um detalhe aqui que eu já venho ensinando isso em outros vídeos, venho dizendo isso em outros vídeos, que não é mérito meu, quero dizer, que eu não tenho nada a ver com isso, que eu não sou professor de nada, tá? Sou apenas um entusiasta de eletrônica. E a gente confere dessa maneira. Aí você faz o que? Você coloca teu GND aqui, ó, no pino 6 e vem com a tua ponta positiva aqui no pino 5. Aí você vai encontrar mais de 70% do valor que você encontrou aqui, ó. Aí você encontrou corretamente 10 volts. Aí aqui esse pino 5, quando você vai medir aqui, ó, você transfere para aqui tua pontinha de prova. Porque essas daqui não são tão importantes. Não importa que aqui vai ser GND, ó, tá fora. Isso aqui já é outro setor. Isso aqui já é para você encontrar se está no pino 3. Já é para você o quê? Saber se está entrando o sinal, né? E o 4, você sabe aí o capacitor de compensação, né? Que tem que estar adequado, né? Você não vai deixar de conferir, né? É isso? Aí aqui, ó, nesse pinozinho aqui, você tem no pino 5, você vai ter que encontrar 70% do valor que você encontrou aqui. Você encontrou 10 aqui no pino 1, aí você vai ter que encontrar um mais de 7 volts que está iniciando. Ele até quando você está funcionando, se você botar a sua pontinha de prova aqui no pino 6 ao pino 5, você vai encontrar bem próximo de 10 volts aqui já, que já está funcionando, chega a 100% lá. Você vai ver esse gráfico aí no datasheet, você vai encontrar. Ele chega a um valor máximo de 100%, ele está em pleno funcionamento. E aqui, no caso, pessoal, que não houver nenhum defeito aqui, é o capacitor de Bruto-Stable, que você não deve deixar de conferir. Ele está entre o pino VB, que é o pino 15, e o VS, né? Que é o pino 13 aqui, ó. Esse capacitorzinho aqui, ó. Capacitorzinho Bruto-Stable. Para poder esse IRF, né? Que aí nesse circuito de amplificadores classe B, eles usam IRF. Ele tem que funcionar aqui. Aqui você se encontra com MOSFET canal N. E para o MOSFET canal N funcionar, é necessária a VGS. Atenção, VGS, ela tá, o gate, ela ser maior do que
De que o quê? De que a tensão aqui de entrada, que entra por aqui, ó. Soma-se com essa tensão aqui, ó. Que vem daqui, ó. Vem daqui, aí soma-se com essa tensão. Vamos dizer que aqui entre, vamos dizer, 50 volts, vai. Aí aqui se soma. Umas 15 daqui, ou mais 12, aí já deu o que? 62. Aí a tensão aqui, a forma de onda quadrada ficaria lá no alto. Aí aqui, o nosso gate ele ficaria com 62. Vamos dizer assim, 50 daqui, mais 12 daqui, fica com 62. Aí o que? Aí a VGS, a tensão entre gate e source, ela tá alta. Aí libera o funcionamento aqui. Aí ele fecha aqui a chavezinha, né? E conduz aqui, ó. Ok? Aí, então, eu já falei do funcionamento, como funciona isso aqui, né? Agora, o que a gente tá falando, tá relacionando, é o que? É a nossa conferência de tensão, né? Aí, por exemplo, aqui do outro lado aqui, você já tá vendo aqui que a área aqui é flutuante, ó. É flutuante aqui, ó. É dividida aqui, ó, o fabricante já dividiu. E o outro lado aqui, você vai colocar a tua ponta de prova preta aqui no pino cor, no pino 10 aqui, ó. Vai ser a relação terra, vai ser tudo teu terra. O terra, né? Você não vai conferir com terra normal lá fora, não, o outro terra aqui. Tá falando que se você fizer isso, você vai ter medidas que não são relacionadas ao CI. São medidas inadequadas, você vai ficar atrapalhado na sua manutenção. Ok? Como eu já disse, a referência de terra desse IRS 2092 é no pino com e no pino VSS. Ou terra ou GND, como queiram entender, né? Você vem aqui, então como é que é? Já está dividido aqui, pessoal, bem fácil. Quando você está com a sua ponta de prova preta aqui, ó, no pino 10, você pode medir as tensões do pino 7, do pino 8, né, do pino 9, do 11, do 12, do 13, do 14, do 18 e 16, ok? De acordo com o que o datasheet indica. Ninguém é dono desse ensinamento aí, dessa dica aí não, tá? Estou falando apenas para esclarecer. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui.